Há séculos, os castelos têm cativado a imaginação humana com seu encanto. Até hoje, é uma experiência emocionante explorar uma estrutura que existe há 1000 anos. A magia se intensifica quando essa jornada inclui a visita a um dos 10 castelos mais antigos do mundo. O encanto pelos castelos remonta aos tempos antigos, muitos séculos antes do nascimento de Cristo. A partir do século X, houve um grande aumento na construção dessas estruturas, especialmente no Oriente Médio e na Europa. Naquela época, as construções tinham como propósito garantir a segurança dos reis, nobres e do povo diante dos conflitos territoriais mais frequentes. Como resultado, embora muitos tenham resistido às guerras, outras foram completamente destruídas. Aqui nesse vídeo, vamos conhecer 10 castelos mais antigos do mundo. Então deixe o seu like e se inscreva no canal. A sua inscrição e seu like são muito importantes para o canal seguir crescendo. Fortaleza de Segóvia, 1120. Esse castelo é uma construção árabe erguida em 1120 pelo rei Afonso VI, que levantou essa fortaleza sobre as ruínas do Império Romano, localizada na Espanha. Esse castelo teve seu uso explorado de várias formas ao longo da história, servindo como fortaleza, palácio, prisão, faculdade e academia militar. A estrutura mais antiga era um forte romano e a construção atual remonta ao início do século XII. A partir do reinado de Afonso VIII, a fortaleza passou a ser utilizada como residência real e teve ampliações sucessivas, chegando ao formato que conhecemos hoje. Château de Douai-la-Fontaine, século X. Localizado no oeste da França, no coração da histórica província de Anjou, esse castelo talvez seja o menos conhecido que você verá nesse vídeo. Considera-se que esse castelo pode ter sido o primeiro exemplar europeu construído em pedra, erguido sobre uma estrutura carolíngia, e encontra-se aberto para a visitação de turistas. Castelo Rochester, 1080. Tendo por principal objetivo proteger de invasão a partir do litoral sudeste e permitir o controle da travessia do rio, o Castelo Rochester foi construído por volta de 1080 por William II na Inglaterra. A fortaleza de Rochester, porém, só foi concluída a partir de 1127 e permanece de pé até hoje. A sua obra foi empreendida por ordens do bispo Gandalf e acabou inspirando outras obras pela região. No século XIII, o castelo sofreu sérios danos na estrutura principal após o rei João cercar o castelo. Apesar disso, o Castelo Rochester é um dos mais preservados da Inglaterra, o que se torna surpreendente, pois a fortaleza passou por vários donos e foi sitiada 2 vezes no século XIII. No século XIX, a fortaleza se tornou uma atração turística. Castelo Hohensalzburg, 1077. Situado no topo de uma colina, esse castelo foi construído na cidade de Salzburgo, na Áustria, em 1077. O seu projeto teve seu início executado por Ghibhard I de Helfenstein, mas só foi finalizado pelos seus sucessores, já que Ghibhard I foi exilado. Nos séculos XV e XVII, o castelo foi ampliado algumas vezes, até atingir as proporções padrões de um castelo medieval. Em 1500, o castelo teve seu projeto concluído depois de 400 anos de ampliações. O castelo virou atração turística no século XIX e também se tornou uma prisão durante a Primeira Guerra Mundial. Castelo de Windsor, 1070. O Castelo de Windsor foi construído em 1070 e é o maior e mais antigo castelo habitado do mundo. Esse castelo pertence à família real inglesa. O castelo foi levantado assim que William, o Conquistador, assumiu o reinado. Desde essa época, 39 monarcas usaram o castelo como residência. A partir do rei Henrique I, passou para as mãos da família real. O castelo passou por várias mudanças, as mais significativas das mãos do Henrique III, que construiu um palácio dentro de Windsor. Castelo de Warwick, 1068. Localizado no condado de Warwickshire, na Inglaterra, o castelo de Warwick foi erguido em 1068 sob a supervisão também de William o Conquistador, inicialmente construído como uma estrutura de madeira. O
castelo passou por uma reconstrução posterior a partir de 1260, quando foi transformado em uma fortaleza de pedra. Depois de muitos anos funcionando como uma fortaleza, o castelo passou a pertencer a Sir Fulk Greville em 1604 e foi convertido em uma residência campestre. Porém, em 1978, o Tussauds Group adquiriu Warwick da família Greville pelo valor de 1,3 milhões de libras. Atualmente, o castelo abriga exposições sazonais, concertos musicais e celebrações privadas. Castelo Cochem, ano 1000. Localizado na Alemanha, o Castelo de Cochem é amplamente considerado um dos mais esplêndidos castelos da Europa. A sua trajetória remonta ao ano 1000, quando foi presenteado ao conde palatino Henrique I, por sua tia que antes era rainha da Polônia. Posteriormente, o castelo passou a ser oficialmente reconhecido como um símbolo imperial, após ser conquistado à força pelo rei Conrad III. Em 1688, durante a Guerra dos 9 Anos, Cochem sofreu danos consideráveis causados pelas tropas do rei Luís XIV. No entanto, aproximadamente um século depois, em 1868, a cidade foi reconstruída e restaurada. Castelo de Praga, 870. O Castelo de Praga, erguido por volta de 870 durante a dinastia Przemyslid, é atualmente reconhecido como o maior castelo do planeta, com uma área de 70 mil metros quadrados. Ele vai além de ser apenas um castelo, sendo um complexo completo com igrejas, palácios e museus. No começo, o castelo foi habitado por reis da Boêmia. Com o passar do tempo, diferentes governantes passaram a utilizá-lo como residência, e ao longo dos séculos, eles foram construindo novas partes e edifícios. No momento, o local inclui a Casa do Presidente, juntamente com atrações turísticas populares, como a Catedral de São Vito, a Golden Lane, o antigo Palácio Real, a Basílica de São Jorge e os encantadores jardins do Castelo de Praga. Castelo de São Jorge, ano 2 depois de Cristo. O Castelo de São Jorge está localizado em Lisboa. Possui uma história que remonta por volta do ano 2 depois de Cristo. Trata-se de uma construção moura que foi erguida durante a época das Cruzadas. Porém, há registros que indicam a existência de uma comunidade na colina onde o castelo está situado desde os séculos 7 e 2 a.C. No Império Romano, o alto da colina recebeu o nome de Oppidum, que significava zona fortificada do castelo. No entanto, foi apenas durante os séculos 7 e 11, sob o domínio muçulmano, que as muralhas receberam reforços para sua defesa. A partir de 1255, as muralhas passaram a abrigar o clero, servir de moradia para a nobreza e funcionar como uma fortaleza militar. Durante muitos séculos, o Castelo de São Jorge foi preservado e várias reconstruções foram feitas devido aos impactos de vários terremotos, principalmente o que ocorreu em 1530. Cidade de Alepo, 3000 a.C. Localizada na Síria, a cidade de Alepo é considerada o castelo mais antigo e um dos maiores do mundo. Embora sua fundação seja remota a 3.000 anos antes de Cristo, a maior parte da sua construção foi construída durante o século XII. A fortaleza faz parte da antiga cidade de Alepo, um centro histórico que abrange mais de 2,4 km² e é reconhecido como Patrimônio Mundial pela Unesco. Além disso, chama a atenção por ser um dos raros castelos localizados fora do continente europeu. Lamentavelmente, os intensos conflitos que ocorreram na Síria resultaram em danos causados à estrutura da cidade de Alepo. No entanto, a fortaleza continua aberta para a visitação.